Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 1º de dezembro de 2021. E eu recebo meu querido amigo Caio Castro, a quem eu tenho um grande respeito, um carinho especial. A turma da RBR, aliás, desde sempre nos tratou muito bem, sempre teve muita amplitude aqui com os fundos, com as informações de mercado, sempre trocamos experiências. Abraço para todo mundo. Almendra, Bruno Franciulli, Bruno Nardo, Gui Antunes, Gui Bueno, turma toda, e se eu esqueci de alguém, peço desculpas aí. A turma é uma tropa de elite do mercado financeiro, do mercado aí de real estate. Mas hoje nós temos uma missão muito grande, viu, Caio? Porque precisamos explicar para essa turma aí o que está e o que não está acontecendo com o RBRP. Mas de antemão, eu quero dedicar essa live exclusivamente a um querido amigo que chama-se Gentil, que é o pai da Júlia, casado aí com a Mayra, e é um grande amigo, cotista do fundo, sempre me pergunta desse fundo, e eu mandei o link para ele, falei, fica de olho lá que quem cuida do dinheiro vai estar respondendo as perguntas, se tiver alguma, faça que a gente responde. Caio, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Baroni, sempre um grande prazer estar com você, como você falou desde o começo, acho que a gente via desde os primórdios aí, 2017, 2018, o seu empenho que virou, e acho que é o trabalho maravilhoso de conhecimento. A gente estava falando sobre isso. Quanto mais conhecimento, é uma coisa que a gente vai... Uma transformação geracional. A educação é geracional. Então, a gente está junto, e espero estar junto com você em várias lives por várias décadas ainda. Enquanto me deixarem falar lá na RBR, eu fico falando com você. Quando a turma fala que eu não posso mais falar, daí eu paro. É isso aí. A gente estava falando em off aqui exatamente sobre isso. Esse trabalho educacional ele é difícil, né? Porque a gente tem que sempre calibrar a dosagem, e hoje em dia o ato de você estar envolvido com as pessoas, né? A transparência dói também. Então, a gente abrir mão e colocar aqui a cara para a nossa visão, as nossas opiniões, é muito difícil. Às vezes seria muito mais fácil ficar escondidinho, quietinho, né? Mas quando a gente se dispõe a fazer esse trabalho educacional, ele é dolorido também, ele tem as dores. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa interpreta de outra forma, mas, por outro lado, ele surte efeito, né? O mercado aí, acho que a gente chegou num ponto em que as pessoas começaram a fazer suas contas, começaram a entender mais a mecânica de um fundo imobiliário. Então, tem sim o valor de tudo isso. Mas vamos trabalhar, senhor Caio Ribeiro, 8 horas da noite, 2 minutinhos. Eu preciso que você gaste aí uns 3, 4 minutinhos para você dar um overview. Por que eu estou falando isso? Porque o RBRP caiu muito as cotações, mas as pessoas às vezes olham só o fundo, eles não olham o mercado, não olham o BRCR, não olham o JSRE, não olham o KNRI, não olham o PVBI e tantos outros fundos aí, HGRE, né? E aí, de repente, fica parecendo que é um ato isolado, né? E eu queria que você desse um overview do mercado, principalmente desses fundos aí que eu falei, assim, no geral, né? Para trazer um pouco a pauta aqui como pano de fundo para a gente. Perfeito, Baroni. Bom, acho que, como você falou, citou vários fundos, todos de gestores competentes que a gente conhece. Acho que houve uma questão sistêmica, principalmente nos fundos de laje, né? Que a gente fala, o próprio é um fundo mais híbrido, né? Porque a gente tem um componente de logística. Os fundos de logística depois aconteceram também uma queda. Acho que teve um grande fluxo de pessoas que saíram, migraram, acho que não tiveram essa questão de pensamento de longo prazo, muitas vezes migraram para renda fixa, então a gente viu um fluxo migratório que ocorreu nas cotas. Obviamente, a taxa de juros, né? A pessoa começa a assustar e ir para a taxa de juros. Então, acho que não é uma questão do RBRP, não. Eu acho que os nossos pares aí, de novo, muito gestor competente, como você citou vários deles, a gente sofreu como classe de ativos. Né? A gente já viu isso acontecer em outros ciclos, né? Eu estava até batendo um papo, você vai lembrar bem do Adriano Mantesso, que era do Bicefund lá atrás. Eu estava batendo um papo com ele num evento também, e falou assim, olha, a gente viu isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes nos ciclos desde 2012, né? E a gente vê as pessoas saindo no momento que talvez seja para comprar. A gente tem preços agora de vários desses fundos, o próprio, não vou falar, né? Não vou fazer marketing do meu aqui, mas a preços abaixo do custo de aquisição. Quando você encontra isso no mercado, é muito difícil você não ganhar um bom dinheiro, e a gente está vivendo isso daí de novo. Então, de novo, a gente já viu ciclos, a gente está aqui para comunicar, ter transparência, falar para as pessoas, educar, no seu caso, claramente, mas a gente tem que alertar. Imóvel, comprar abaixo da exposição, poucas vezes você vê na história alguém perder dinheiro com isso. A gente tem que comprar o imóvel na localização correta e tal. Mas pega os ciclos, desde 2012, e toda vez que aconteceu isso, quem entrou na hora certa ganhou muito, muito dinheiro. Eu acho que a gente está entrando numa fase parecida.
né? E uma fase que a gente tem aí uma inflação subindo. Então, produzir um imóvel, seja em qualquer lugar, aqui em São Paulo, em Goiânia, está 15% mais caro, né? E você vai ver isso daí, que o único lugar que caiu o preço é na Bolsa, né? Você comprar um apartamento, você não vai achar ele mais barato, 15%, 20%, como alguns fundos caíram, com uma inflação subindo. Então, eu acho que foi uma questão sistêmica, acho que foi fluxo de pessoas migrando para a renda fixa, mas eu acho que a gente tem alguns fundos, e eu posso falar do P também, que está extremamente barato, e como poucas vezes a gente vê nos últimos ciclos acontecerem. A gente que é gestor profissional, a nossa função é tentar enxergar ciclo, né? No próprio gestão, chamar muita atenção em todas as lives, apresentações que eu estou fazendo, porque é uma coisa que está latente agora, né? Muito bem. Pessoal, eu vou falar do River One, fiquem tranquilos, tá bom? É que eu quero aqui granular um pouquinho mais o nosso papo aqui. Bom, outra perguntinha rápida, que é com relação ao seguinte, o RBRP, ele tem o seu sufixo properties, né? Ele não é um RBR Office, RBR Logística, RBR Shoppings e tal. E o properties, ele dá uma vertical muito grande de investimentos. Então, muito sinteticamente também, Caio, eu queria entender que você falasse para todo mundo, até onde vai o mandato, até onde você acha. Eu não estou perguntando para 6 meses, estou perguntando para 10, 15, 20 anos, até onde você acha que há espaço para chegar e por que properties e não temáticos, né? Perfeito. A gente é uma casa que a gente sempre quis fazer o properties como um fundo de abrangência grande mesmo. Por quê? Porque a gente acha que os ciclos imobiliários, você tem que ter a capacidade de surfar os ciclos imobiliários. Então, por exemplo, a gente já teve momentos, né, falando de ciclo, quando você tem uma oferta muito pequena, que você tinha um crescimento muito grande de escritórios, essas coisas, você consegue ler isso daí antes, né? Então, você tem que ter um fundo que tem um mandato aberto para poder surfar isso. A gente pode surfar muito bem o surf de logística através do nosso fundo de logística, mas você pode surfar isso. Por que deixar um fundo fechado e não surfar os ciclos e você muitas vezes estar preso a isso? Em 2019, a gente surfou o ciclo durante o Covid, foi uma fatalidade, mas a gente surfou comprando os fundos que despencaram, a gente estava com caixa. Né? Muitas pessoas falam assim, poxa, mas vocês não gostam, sei lá, de renda urbana, por exemplo. Não é que a gente não gosta, a gente gosta, a gente olha esses ativos. Eu gosto de lembrar que, por exemplo, são 2 ativos da carteira que a gente já vendeu e concluiu a venda, e outro que a gente vai, se lá para o segundo semestre, terceiro trimestre do ano que vem, que foi o Anima e o Somos, são considerados renda urbana. A gente comprou porque a gente achou o quê? Valor que a gente tinha segurança, que é comprar barato. A RBR é uma casa, principalmente no Properties, que a gente busca valor. Né? Em ações tem o pessoal que é o velho investing, né? Então a gente não olha tanto um contrato, a gente olha o valor do tijolo. A gente achou 2 rendas urbanas com valor barato, compramos e já vendemos 2. Então a gente quer essa mobilidade para achar valor. Né? A gente não vai ser nunca, porque vocês nunca compram contrato atípico. Fala assim, a gente tenta. Tem pessoas que precificam diferente. Os que a gente conseguiu, a gente comprou barato e já vendeu. Então, é um pouquinho isso o mandato que a gente quer. A gente quer essa liberdade para surfar os ciclos. Aliás, o Almendra tem uma visão bem peculiar de alguns tipos de contratos atípicos, que para mim é fantástico. O Almendra tem um jeito bem interessante de ver alguns contratos atípicos. Ele fala, Baroni, é fazer piquenique na beira do vulcão. Eu acho essa leitura dele fantástica, né? Exatamente. Mas, um abraço, Almendra. Inclusive, pessoal, vou fazer essa pergunta. Aliás, a partir de agora, todo gestor que passar aqui, eu vou fazer essa pergunta, né? Sobre essa questão de emissão abaixo de valor patrimonial. O pessoal acha que às vezes a gente não quer perguntar, não quer tocar nessa ferida, mas eu vou pedir para entrar, mas segura um pouco para a gente não embolar os assuntos aqui, mas fiquem tranquilos que eu quero te ouvir sobre isso. E, aliás, o RBRP não é um fundo alavancado, né? Não tem esse passivo, então ouvir de você emissão abaixo do valor patrimonial, a sua opinião vai ser muito boa, guarde aí, daqui a pouco você responde. Caio, uma pergunta que sempre me dizem, né? Baroni, o que está acontecendo com a RBRP? E quando a gente coloca a lupa, o único ponto que poderia gerar algum desconforto é a locação, que vocês têm no prédio da Rua do Ator, né? Na Vila Olímpia, que é locado para Prevent Senior. E algumas notícias de mídia nacional, dando a entender que eles estavam desocupando e parece que ia ter um projeto novo lá, etc. e tal. O que é que você pode, o que você não pode falar, a gente respeita, porque tem questões contratuais. O que você pode falar para a gente sobre esta alocação específica ali da Prevent Senior? E, de novo, o que você não puder falar, a gente respeita, tá? Eu vou falar estritamente sobre a locação,
A gente, obviamente, conhece o crédito da Prevent Sena, porque a gente faz essa análise de crédito, né? Quando a gente faz uma alocação, então uma empresa hipergeradora de caixa, uma empresa que cresce muito, mesmo com todas as controvérsias. Eu não tenho nenhuma capacidade de julgamento aqui, Baroni, para falar sobre a forma da operação deles, o que eles fazem e o que eles não fazem. E nem é fórum para a gente falar também. Acho que não. Então, eu vou falar da locação. Né? Quando estourou a pandemia, eles quiseram fazer lá um hospital de campanha. A gente falou assim, olha, eu acho que a gente tem um dever cívico de ajudar, mas eu tenho um dever fiduciário com meus cotistas, eu preciso saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. O governo do Estado de São Paulo, naquele momento, fez um ato emergencial, né, de calamidade pública, onde ele permitia hospitais de campanha, né, a nível estadual. Foram feitos no AMB aqui em São Paulo, no Pacaembu, acho que todo mundo disse. Mas isso não foi restrito ao Estado, foi restrito também aos particulares. Então, com essa licença em mão, eles apresentaram para a gente, olha, tem esse decreto, e eu tenho essa autorização, e tenho aqui a autorização dos bombeiros, né, que se chama AVCB aqui em São Paulo, não sei se em todos os lugares é igual, mas eu sei que em São Paulo e Rio são as praças que a gente atua, eu tenho aqui o AVCB dos bombeiros autorizando um hospital de campanha aqui. Então, eles tinham um projeto que era diferente naquele momento, fizeram o hospital de campanha, tiveram várias polêmicas, né, referentes a isso, porque a Prefeitura de São Paulo não permitiu, mas ele tinha do Estado, e daí é um negócio que eles estão resolvendo, mas a gente não estava regular, e tinha um prazo para acabar isso. E graças a Deus que não funciona mais o hospital de campanha lá, porque quer dizer que a pandemia diminuiu e não precisa mais, né? Então é uma questão de novo de saúde. E eles tinham um projeto de fazer um hospital day ou um centro de oncologia, ou os dois juntos, né? Então, eles desmontaram o hospital de campanha e começam a fazer esse projeto. Uma coisa que eu posso falar é que essa semana, por exemplo, eles pediram autorização, e nem pediram para eu fazer esse investimento, eles mesmos falaram assim, posso alterar 2 elevadores para pôr elevadores que cabem maca? Podem, vocês vão fazer um investimento, porque quando o inquilino faz um investimento como esse, você tem a seguinte opção, eu faço, você me remunera, ou você faz, e caso você saia do prédio, eu tenho a decisão de pedir para você me devolver como era antes, ou se eu aceito. Nesse caso, a gente tende a aceitar porque é uma coisa que é boa. Mas eles estão lá, vão investir R$600 mil no prédio, do bolso deles, para já começarem essas alterações. Então, é um contrato de 10 anos, Baroni, numa empresa de saúde que cresce muito. É normal que eles vão fazendo essas transformações. E eles pegaram no meio do caminho uma operação de campanha. Então, a gente não tem nada hoje da Prevent. Eles estão investindo dinheiro no prédio hoje. Isso que eu posso tentar falar para já é muito. Já né? É muito. Então, porque a notícia da mídia... do bolso, não é que não pediram para eu pôr, eles estão pondo do bolso, eu autorizei e melhora o prédio, porque você, né, daqui 10 anos, ou quer que seja o prazo, eu vou ter um prédio mais flexível. O que você falou já é muito. Ou seja, eles estão desmobilizando o hospital de campanha, como a gente viu na mídia nacional, porém estão fazendo os investimentos para adaptar outras operações de interesse deles. Isso já diz muito. E o contrato está vigente, sendo pago, sendo honrado, contrato de 10 anos. Ponto. É isso. E no pior de todos os cenários, o ativo está ali quase que no coração da Vila Olímpia, na Rua do Ator. É isso. Se você pegar ali o preço que a gente tem, 6.590 metros no Manosário, na Vila Olímpia, não tem. Eu sei de um prédio essa semana, daí se vocês procurarem nas mídias aí e tal, que foi alugado também um monozoário. O monozoário tem muita demanda hoje, Baroni. A gente tem até um desenvolvimento, né? Que a gente está fazendo o primeiro desenvolvimento da RBF11, que a gente está pensando todo hoje já como monozoário. Vamos pôr elevador que caiba a saúde, que hoje a demanda de saúde é muito latente, porque o novo jeito de viver escritório, a gente na RBR está no escritório, hoje eu estou em casa por causa do horário só, mas o que a gente percebe é que as interações, né? O híbrido vai existir? Vai. Alguém vai ficar menos que 3 dias no escritório? Não percebemos em nenhum do cliente. Mas quando as pessoas forem, elas vão querer conviver no escritório. Então, os monozoários, eu acho que vão fazer muito sucesso, porque você, como gestor, você tem mais mobilidade dos prédios. Né? Então, eu quero um monozoário na Vila Olímpia. Não tem. Simples assim. Eu quero como hoje também, muita gente pergunta, putz, o mercado de escritório vai acabar, tal, não sei se a gente vai entrar nesse tema. Quero 2.000 metros na Faria Lima. Não tem. Não tem. Eu pago R$250. Não tem. Vai lá falar com o Augusto no HGPO. Não tem. Não tem. Então, acho que são essas dinâmicas que é importante a gente passar também. Caio, me corrija se eu estiver errado. O contrato com a Prevent Sena, ele é típico com uma multa forte. Ele é típico. A multa para os investimentos que a gente fez, os ajustes que a gente fez, tudo que a gente fez para eles, é uma multa muito significativa. Eu diria que equivale hoje
uns 15% do valor de avaliação do prédio. Então, tentando daí não dar o disclosure, né, do que é de fato, mas para vocês terem uma ideia da potência que é. Tá bom. Pessoal, vamos perguntar de RBRL, podem ficar tranquilos. Todas as perguntas eu faço. O Caio não foge de pergunta e ele sabe que nós temos... Às vezes o pessoal vai falar, você não faz pergunta. Eu faço todas as perguntas que vocês quiserem, só que eu faço do meu jeito, com educação, ponderação, porque é o meu papel aqui fazer esse meio de campo. Mas vou perguntar de sobretaxa do RBRL, vou perguntar de emissão abaixo do VP, podem ficar tranquilos. Mas eu preciso fazer de outro tema muito polêmico que o pessoal está preocupado. O rendimento hoje está 0,46 por cota. Não vou te pedir guidance, porque se não tem no relatório, você não pode falar extraoficial. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, nos meus relatórios, eu sempre coloco que o potencial de RBRP é caminhar para os 50 gradativamente, lentamente, né? Gradualmente. E que vocês, quando fazem os movimentos, vocês estão muito seguros de que é dali o piso para cima. Então, tudo mais constante, com base no que nós temos hoje. O meu raciocínio está correto, me corrija também se eu estiver errado na minha leitura. O que você pode falar também sobre isso? Está correto, quando a gente tem muita segurança de guidance, a gente dá o guidance. Obviamente, quando eu tenho vacância, quando eu estou comprando vacância, eu não dou o guidance porque vai ter uma questão. A gente comprou bastante vacância no Mário Garneiro, por exemplo, e compramos com segurança. A gente aumentou, né? As pessoas, eu estou comprando. Eu visitei ontem o prédio, a gente depois vai fazer um videozinho para dar uma dinâmica do que está acontecendo ali. É uma coisa assim que eu tive com o time ontem e falei, putz, a gente tem que tentar comprar mais, né? E espero conseguir. Então, o que a gente faz? Qual que é a nossa cabeça aqui, Barão? Toda vez que a gente dá ou aumenta um centavo ou dá um preço, a gente sempre pensa o seguinte, olha, eu só vou subir se eu acho que nesse novo patamar eu tenho 3 meses para frente. É sempre assim que a gente tenta fazer os nossos movimentos dentro do RBRP11. A não ser que eu tenha tido um evento muito, muito extraordinário, né, uma venda muito grande e colossal, mas que vai estar no disclosure, daí as pessoas vão fazer essa conta. Então, o que a gente busca? A gente acha que os 50 centavos é o mais próximo do que a gente vai conseguir, mas a gente está fazendo com muita tranquilidade. Obviamente, quando eu aumentei minha compra de vacância, eu me prejudico, né? Mas, poxa, eu falo assim, eu vou comprar uma coisa que me está rendendo muito, mas no preço errado, ou vou comprar vacância, prejudicar um pouquinho, ou eu vou comprar o Mário Garneiro a 12, 13 mil reais o metro? Eu vou comprar o Mário Garneiro a 12, 13 mil reais o metro, entendeu, Baroni? É uma troca. A visão de longo prazo, né? O tal de não jogar para a galera é uma coisa que eu, aqui do meu lado como analista, eu tenho que ficar o tempo todo me policiando. Porque dá vontade de jogar para a galera, né? Vamos jogar para a galera, vamos fazer. Mas não pode. A gente tem que ter... Você tem que fazer uma visão de longo prazo para a sua contraparte, que é o meu assinante, no seu caso, é o cotista. Não adianta você querer jogar para a galera, vai ficar todo mundo felizinho no curto prazo, mas no médio e longo prazo você não entrega valor. É dolorido às vezes, mas é o necessário. É assim, né, Baroni? Tem dois exemplos que eu gosto de dar nesse sentido aí, e a gente é muito claro quando a gente fala a estratégia do fundo, você perguntou. Então, por exemplo, o Mário Garneiro sempre falou que a gente gosta de comprar valor. Eu podia, em vez de ter comprado o Mário, ter comprado um ativo, sei lá, 20 pau metro, numa região que ele vale 15, por causa do contrato é bom, a gente não faz isso. Eu podia não ter feito um investimento num desenvolvimento na Vila Olímpia, que vocês conhecem bem, é do lado do The One. Show de bola. Não tem rendimento, não tem, mas o valor que eu vou gerar é uma coisa que eu vou fazer 2 vezes o dinheiro para o meu cotista, tenho certeza disso. Mas vai demorar. Vai demorar um pouco. Então, a gente está numa maratona aqui. Se a gente quisesse virar a chave, putz, vamos só fazer isso daqui, ó, 150 metros, mas não é nosso estilo, não é nosso DNA. Né? Você conhece a turma lá, você conhece todo mundo lá da casa, a gente tem uma cabeça muito de incorporação, de tijolo, né, menos mercado financeiro e mais tijolão mesmo. Então, quando a gente vê uma coisa, fala assim, putz, talvez eu onere um pouquinho no curto, mas no longo isso daqui vai dar muito dinheiro. Né? A gente já fez algumas operações, que a taxa interna de retorno, né, a TIR foram bem substanciais, então isso é uma pequena amostra do que a gente tem de valor. Eu sempre brinco lá, por exemplo, o Prevent Senior, né, o Celebration, que a gente falou. O nosso custo é de 9 mil reais o metro, a gente comprou em 2018. Né? Hoje eu tenho convicção que vale no mínimo 15, 16 mil esse prédio. Então, tem 2 vezes o dinheiro aí. No Amauri, a gente pagou 10 mil reais o metro. O Amauri ficou um espetáculo, hein, Caio?
A Mauri, para mim, é um case da RBRP. Cara, a Mauri, para mim, é um case da RBRP. Se eu quiser vender hoje por 22 mil metros, eu tenho essa convicção que eu vendo, mas eu acho que a gente vai buscar agora, nesse ano que vem, mais aluguel. Ali para mim, foi a cereja da RBRP. Então, eu acho que esse tipo de trade, e o próprio River One, né, que muita gente questiona, tá? O River One a gente pagou 17.600 metros. Já entra então no River One, vai lá, embala no River One aí. Então, bora. O River, a gente pagou 17.600 metros. O custo de construção subiu 15%. Então, eu nunca construiria o River One por R$17.600 o metro hoje. Entendeu? Então, eu acho que é um grande negócio. O River, a gente fez a primeira alocação, né? A gente soltou fator relevante, deu 0,14, na verdade, 0,144, né? A gente segue um padrão, o administrador que gosta, que a gente segue um padrãozinho. Então, o que acontece? O River One a gente alugou por R$120 o metro. Você pegar 0,144, fizer as contas, dá R$120 o metro, né? É o preço que a gente acredita para aquela região. Lembrando que a gente tem uma renda garantida, que vai até o final de outubro do ano que vem, por R$105 o metro. A gente sempre acreditou em 120. Eu acho que a gente vai conseguir pegando esse patamar de preço, né? Por quê? Porque a gente acredita na região. E fala assim, putz, mas está demorando para alugar, não sei o que lá. Olha, a gente assumiu o prédio faz uns 4, 5 meses, já fechamos a primeira. Eu acho que as locações, e dá um feeling meu, não tem nada firme, eu não quero que as pessoas se deixem levar por isso, mas a gente vê o pipeline, as visitas, né? A gente está levando as pessoas a visitar toda semana, isso que é importante. Primeiro a pessoa tem que conhecer, depois visitar, depois fazer as propostas. Então, o que a gente vê, por exemplo, é a empresa de tecnologia migrando muito, querendo muito conhecer. Por 2 motivos, é uma coisa que às vezes é meio esquecida. Um é perto de metrô. Segundo, a gente tem a USP ali do lado. Pô, hoje, a coisa que tem mais carência são que desenvolvedores. O desenvolvedor não sou eu que estou velho pra caramba que apanho do Excel da turma lá, né? Os meninos têm que fazer. Mas hoje eles não fazem nem mais Excel, eles fazem Python, VBA, né? O Excel que eu uso lá, eles acham... Mas... Enfim, só de você falar que você usa o Excel, você já mostra que você está velho também. Não é, então? O que acontece? Pô, o BTG, eu sei para todo mundo dar um Google, eles estão fazendo uma faculdade de tecnologia, que eles dizem que vai ser o MIT brasileiro, aonde? Na USP. Vão ter 1.000 alunos de tecnologia lá. Que está lá no prédio. É do lado, você vai a pé para a USP. Então, acho que são alguns pontos que a gente acreditava nisso, mas o que a gente tem visto, quem está visitando o prédio, empresa de tecnologia, né? A Experience Club é uma empresa muito focada em tecnologia, que apoia startups já, então foi um andar. E, de novo, eu não acho que as próximas locações vão ser de um andar em um andar, eu acho que vão ser mais de 3.000, 4.000, é isso que a gente tem sentido, e muito focado para tecnologia, muitas empresas de saúde, eu acho que vai ser um pouco isso. Eu acho que a gente vai sim conseguir ter uma locação até o final do ano que vem considerável do River. E lembrando que se a gente está nessa faixa de 120, né, obviamente a gente quer estourar o 105, mas se toda vez que você está acima de 120, você está fazendo um gap sobre sua renda mínima, que é nosso objetivo de chegar no final. Então... Posso fazer um disclosure aqui? Pode. Às vezes as pessoas, é o que eu falo, né? Toda análise ela tem que ter uma derivada e um contexto. E às vezes as pessoas comparam uma renda mínima hoje de um RBRP com uma renda mínima que foi um Tower Bridge, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Naquela época, o Tower Bridge, ele partia de um pressuposto que que o ativo estaria 100% locado, vou dar um número aqui, me foge agora o detalhe, a 120, 130 reais o metro quadrado, no momento em que estava todo mundo locando por 80. É mais ou menos isso. Então, assim, é um cenário muito otimista num fundo monoativo, monoimóvel lá, né? Enfim, uma região muito específica também. Quando você faz uma renda mínima a 105, com uma convicção que você aluga a 110, a 120, num fundo multiativos, numa condição completamente diferente, você não pode comparar só porque aparece renda mínima garantida. Eu estava até falando com um assinante nosso agora, que é o querido Sérgio Moraes, falando sobre essa questão de taxa de performance, essas coisas todas. Se você não avançar na sua análise e você parar, é a história do valet. Eu contei para ele lá, eu vou contar aqui. Eu não vou naquele restaurante porque ele tem valet. Tá. Não, mas o prato é bom, o atendimento... Não vou porque tem valet. Então, assim, não adianta você querer convencer a pessoa, porque o ponto de exclusão dela, se vai ou não vai naquele restaurante, porque ela vai ter que pagar o valet. Então, para ela, não importa o que vai vir depois. Aí ela vai querer ir num outro restaurante que não tem valet, e aí, a partir dali, ela vai fazer a escolha dela. Então, assim, é mais ou menos como funciona fundo imobiliário.
Então, assim, quando você começa a colocar renda mínima, performance, não sei mais o que, gestão, não sei o que e tal, e você só fica naquele primeiro ponto, não adianta nós discutirmos o próximo. Eu gosto de discutir pelo menos umas 5, 6 premissas para eu ter certeza. Agora, a partir do momento que você, Caio Castro, a partir do momento que você, RBR, não me entregar esse valor que você sempre me prometeu lá em 2016, 2017, quando a gente teve os primeiros contatos, de que vocês tinham muita expertise com real estate, com o mercado imobiliário, quando isso falhar, é porque as outras premissas começam a falhar, você não me entrega valor, aí a RBRP deixa de ser interessante. Não é só a figura da renda mínima. Percebe, Caio? Isso aqui é um pouco de uma reflexão minha, um pouco de uma, até de um certo, não é desabafo, acho que é exagero falar que é desabafo, mas de uma ponderação para que as pessoas entendam que uma análise de um produto estruturado, ela não pode parar no primeiro ponto. Você tem que ter pelo menos uns 5, 6. Porque depois dos 5, 6, e agora me permita fazer uma coisa um pouco mais descontraída, é o mesmo que comprar um carro. Ah, o seguro dele é um carro, tá, mas ele é econômico, ele não dá manutenção. Se você parar no seguro e o seguro for o único fator de exclusão, não adianta eu querer discutir com você as outras coisas. Não adianta eu querer te mostrar outras vantagens, porque aquele ali definiu tudo para você, entendeu? Agora, eu respeito, eu entendo, mas eu acho que é rasa, eu acho que fica na primeira derivada, certo, Caio? Perfeito, é uma visão míope, né, Baroni? Veja, se investir fosse uma coisa que você faz com uma decisão rápida e simples, era a coisa mais fácil do mundo ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, você faz faculdade, você faz MBA, você faz curso, você se educa, e assim é difícil pra caramba, né? Estou falando de fundos imobiliários, estou falando de ações, estou falando de tudo. Então, foi o que você falou, não adianta você ter uma... Né, as pessoas hoje são imediatistas em achar que ele vai olhar uma coisa, tomar uma decisão e aquilo vira uma verdade. Muitas vezes isso pode te levar a ficar no pé trocado, inclusive. Então, você ter todas as opções, todas as derivadas, fazer teste de sensibilidade é o que faz você, primeiro, ficar mais inteligente, mais tranquilo, né? Porque quando você toma uma decisão afobada, você também não fica tranquilo. Você sabe, o teu inconsciente sabe que você fez aquilo, que você não estudou o suficiente. Então, eu concordo 100% com você. Agora, se você derivar e chegar à conclusão que não serve, ótimo, tá feito. Não estamos aqui para impor nada para ninguém. Mas não para na primeira. É tão bom quanto. Exatamente, exatamente. Bom, resumidamente, você está confiante de que as locações em River One, elas... 1.400 metros foi mais uma exceção do que uma regra. Você está confiante que possivelmente as próximas locações elas serão mais volumosas, justamente pelo perfil de locatários que você tem percebido nas visitas. Então, tudo leva a crer que será assim, não vai ser um prédio muito fatiadinho. A ideia é que tenha mais, né? O prédio, vamos lá, o prédio tem uma vantagem que também tem um anexo residencial, né? Depois de um determinado andar, ele tem um residencial que não tem nada a ver com fundo, mas aquilo ali já é um gatilho também para você olhar, né? E agora me permita, a micro-região, ela tinha alguns desafios pessoais específicos ali. Vocês estão conseguindo superar aqueles desafios? A micro-região, ela é um pouco mais difícil também. Ela sim, ela é uma região nova, né? Eu acho que ela é uma região em transformação. A gente está levantando, a gente está preparando uma apresentação até da micro-região sobre isso, onde a gente está vendo. Ela é uma região que tem inúmeros novos, assim como tem o residencial em cima, que não tem nada a ver com a gente, foi um lançamento de muito sucesso, tá? A gente está levantando para mostrar para os nossos cotistas o que é essa micro-região, porque a gente precisa ter essa dúvida. Então, estão tendo inúmeros lançamentos residenciais no entorno, né? A região está se transformando, a gente sabe de uma grande... Já tem a faculdade, está indo para lá, como eu citei agora, tudo bem que é na USP, mas é uma faculdade de tecnologia privada. Então, o que a gente está preparando? A gente está preparando um materialzinho que a gente vai pôr nos relatórios, não vou entrar no desenho no outro, o que é essa região? Qual que é a transformação dessa região? O que vai vir nessa região? Então, do lado do River vai vir agora um terreno muito grande, vai ser um grande empreendimento de casas e apartamentos, de townhouses, de alto luxo, porque isso quer dizer, a região está se valorizando, pegando preço, e isso vai a transformação. A gente viu várias vezes na cidade de São Paulo, uma região ser, muitas vezes, fabris lá atrás, né? Depois elas vão transformando residenciais e elas vão pegando preço. Isso é um ciclo. Isso está acontecendo lá. Então, isso tudo faz que aquele botequim, não vou falar mal de botequim, que eu adoro, né? Um belo botequim, comer ali um pão na chapa, é uma coisa que a gente gosta, mas ele vai se transformar, porque o público vai mudar. E o público mudando, as transformações vão acontecendo e já estão acontecendo. Não vamos nos esquecer que a Faria Lima era uma fazenda, né? Ó, o Fernando eu lembro quando a Faria Lima não existia, Barana. Quem vai entregando a idade aqui, quando foi a nova Faria Lima, o maluco que fez, ele deve falar isso em algum canto ainda.
A localização do River One é boa, mas acredito que o entorno precisa se desenvolver, o que o Caio acabou de falar aqui agora. Caio, antes da gente falar da questão do log dentro do fundo, vamos dar mais uma pitada, que é uma coisa assim, que talvez passa desapercebida pelas pessoas, de um valor escondido em RBRP, que é a permuta que vocês fizeram no ativo da Somos ali na João Dias, né? Que ela tem uma possibilidade de vocês entrarem num desenvolvimento, né? Uma vez que um modelo de permuta, e que isso pode gerar, a partir do quarto trimestre de 2022, isso com base no fato relevante que vocês divulgaram, ao longo de 2023, ao longo de 2024, o benefício do lucro que as vendas das unidades que vão ser feitas lá vão ser revertidas para o fundo. Então, veja como não dá para você dissociar fundo imobiliário com longo prazo, né? Então, conta um pouquinho dessa história, porque na minha visão ali eu não vou dizer um tesouro, porque não é tão representativo assim, mas eu diria que é uma pedra ali escondida dentro do RBRP lá para 2023, 2024. Eu acho que é interessante, porque primeiro mostra a nossa cabeça, né? E coisas que a gente deve fazer, se puder, se achar de novo, a gente vai fazer de novo. Então, vou até contar o case. Quando a gente comprou esse ativo, foi lá em 2018, a gente via uma pressão de sales leaseback, né? Que muita gente questiona a RBR por não fazer muito. E quando a gente foi visitar aquele ativo, a gente falou assim, putz, esse ativo aqui é um cursinho, né? O prédio não é tão caído, tal. Mas a gente olhava toda a micro-região, a macro-região, e falava assim, putz, tá aqui o Shopping Morumbi, achou que o Cruzeirão tá vindo, ali vai ser construído o EZ Tower, ali está sendo construído outro prédio, aqui está sendo o Parque das Cidades, que é um grande, né, projeto gigante ali da região. Ficou belíssimo lá, eu passei lá, né? Ficou belíssimo. Então, putz, e a região está crescendo, vai chegar aqui. A gente tem na RBR 4 fundos de desenvolvimento residenciais. São fundos que a gente compra terreno, aprova, vende apartamento, são fundos quase um private equity, são 7 anos de liquidez, por isso que a gente não tem para o público em geral. Então, o nosso time de corporação falou, isso daqui, o terreno está R$ 1.500 o metro. A gente comprou um terreno a 2 quadras daqui com um parceiro para fazer desenvolvimento a 3. Quer dizer, o terreno está de graça. Eu falei, mas quantos apartamentos eu faço aqui? Em torno de 1.000, 1.200. Falei, legal, quer dizer o seguinte, eu vou comprar o ativo, vou ter um contrato com a Somos, que tem que me pagar aluguel, mas se eu sentar aqui, eu vou ser aquele negócio, como você falou, da fazenda na Faria Lima. Chega todo o desenvolvimento e você tem o terreno pronto. O que acontece é que chegou esse momento até mais rápido do que a gente esperava. Então, a gente fez uma permuta financeira. O que é a permuta financeira? Você tem um terreno. Nesse momento, o incorporador fala assim, olha, eu vou comprar o teu terreno. E como você paga? Você é meu sócio nas vendas, não no risco de construção, não no risco de nada. Então, eu quero dizer assim, olha, eu vou vender isso daqui, vou falar números hipotéticos aqui, tá, Baroni? Eu vou vender esse ativo aqui, esse prédio todo por 100 milhões de reais. Ah, legal. Então, 20% disso é seu terrenista, ou permutante, que somos nós. Então, 20% de todas as vendas, nós vamos receber conforme essas vendas acontecem. Então, um apartamento de 100 mil reais, ele é vendido 20% à vista. 20% disso eu recebo. E ao longo da obra, o resto. Então, a gente vai ter um fluxo que vai ser bastante irregular, que depende das vendas, né? E conforme a gente vai recebendo, a gente vai passando para o nosso cotista, mas é um retorno, de novo, a gente vai fazer quase 2 vezes o dinheiro que a gente investiu lá atrás, fora todos os aluguéis que a gente recebeu. Estou falando só quanto eu paguei. Vai dar um atir lá na casa do chapéu, né? Então, o que eu acho que é isso, você falou assim, putz, isso daí é um valor escondido, né? Eu acho que é um valor escondido, eu acho que a gente sempre busca valores escondidos, né? A gente vai fazer coisas parecidas. Então, eu acho que os ativos de renda urbana no preço correto, de novo, que a gente falou, são caras que têm isso. A gente tem dificuldade de achar, mas quando a gente acha, a gente pode se expor. E são operações como essa que eu acho que ajudam não só a ganhar dinheiro, que a gente está aqui para fazer o cotista ganhar dinheiro, mas que também mostram os ciclos imobiliários, como a gente falou para você lá no começo. Vai mostrar como que o cotista vai estar exposto a uma incorporação imobiliária, né, que é um ativo que é difícil dele se expor, e como isso performa bem. É isso que a gente quer mostrar, novamente, entregar um rendimento acima da média. Né? Então, e aí já responde a primeira pergunta lá que eu fiz, a segunda pergunta que eu fiz, sobre o sufixo properties, né? Então você acaba tendo uma liberdade muito grande para surfar o que é propriedade imobiliária. É isso, a propriedade é o terreno, né? É a laje, é tudo que você extraia valor de um imóvel.
independente de qual seja o imóvel. E agora as pessoas começam a entender o porquê que a gente enxerga o RBRP como uma estratégia híbrida e meio que única no mercado. Eu acho que a RBR tem uma expertise, uma capacidade de transitar um pouco, né? Todo o histórico do Gui, todo o histórico do próprio Almendra também, enfim, sua, permite que vocês possam ter essa amplitude aí. Mas vamos lá, por falar em híbrido, um movimento que vocês fizeram, que para mim foi brilhante, olha como é que as pessoas enxergam, né? Para mim foi brilhante, mas teve uma certa polêmica, teve desconforto, foi quando vocês foram para o log. Para mim foi genial, quando eu falei para o Almendra, o que vocês estão fazendo? E ele me explicou, eu achei genial, e eu queria que você explicasse, né, o porquê que vocês optaram por se expor ao logístico via RBR Log, e por favor não deixar de falar sobre a questão da dupla taxação, se isso é mito, lenda, verdade, e vamos lá, mas vamos deixar você desenvolver. Perfeito. A gente tinha quando a gente fez a segunda emissão do Properties, né, a gente acreditava muito no mercado de logística, a gente tinha alguns ativos logísticos para serem comprados, já negociados, onde a gente falou na oferta que a gente ia ter essa exposição, então não foi uma novidade para o cotista, né, quando a gente estava fazendo a captação dos recursos, falou assim, olha, vamos ter uma exposição em log aqui. E a nossa decisão vendo isso, falou assim, olha, o fundo imobiliário, a gente defende que não é um veículo, ele é uma casca, né? Quando você investe no fundo imobiliário, ele tem todos os seus benefícios. Tem isenção, a liquidez, que é muito importante. Quando você tem um apartamento, você quer fazer um pouco de liquidez, você não vende um banheiro, você vende o apartamento inteiro, né? Então, tem todos os benefícios que a gente aqui, que é do setor, sempre defende. E a gente falou assim, e tem outra, eu quero me expor até uns 30%, né? Mais ou menos em logística. Mas se o mercado crescer muito, eu investindo através de um fundo, deixando o fundo crescer com outros investidores, eu vou ter um fundo maior, eu vou ter um fundo mais líquido, um fundo mais pulverizado. Então, meu investimento inicial é beneficiado também, né? Então, essa foi a decisão de fazer os investimentos em log através de um fundo imobiliário. E aí chega a pergunta que a gente sempre respondeu, a gente também lá atrás na emissão já falou assim, olha, poxa, mas não dá para eu ter lá um dinheirão investido do Properties no log e cobrar taxa de administração em cima e embaixo, né? Então, a participação que é investida do Properties no log, ela é isenta. A gente isenta no log e fala assim, olha, aqui cobro menos. Então, não tem essa dupla taxação, porque senão cobraria 2 vezes. Exato, e isso foi comunicado, foi explicado, a gente já falou, mas é porque o público é rotativo, né? Isso, Caio, não, chega a 50 mil CPFs novos, o cara vê lá, deixa eu comprar um tal de RBRP aqui, aí ele bate o olho, ele começa a se incomodar com esse tipo de coisa, né? E às vezes algum ruído que falam por aí, a pessoa ainda entende dessa forma, mas nunca houve, na verdade. E por que eu achei genial? Eu falei, cara, se você tem um veículo líquido, se você falar assim, pô, estou muito exposto em logística, eu vou reduzindo, reduzo com ganho. Agora o mercado está para baixo, mas você teve a oportunidade de reduzir com ganho de capital, ainda gerar ganho para o fundo, e quando você precisar, você entra numa primária. Eu achei genial. Quando ele me contou isso lá atrás, eu falei, Almendra, mas que pulo do gato, fantástico isso. Tá? Então, eu particularmente, isso é uma opinião minha, e enfim, e eu acho isso como vantagem, embora algumas pessoas se sintam desconfortáveis. Mas eu acho que aqueles que se sentem desconfortáveis é pela questão da taxação, que não existe. Então, se esse for o motivo, gente, despreocupem com isso, não tem, né? Vamos lá, Caio, falamos aqui dos temas, Mário Garneiro, você acabou já contando um pouquinho, que você entende que ali a alocação talvez atrasou um pouquinho, mas é uma questão de tempo para se resolver, né? Você está otimista, mas agora eu preciso te ouvir sobre um ponto aqui, que eu me comprometi aí, vou começar a perguntar para todo gestor que passar, sobre essa questão de emissão abaixo de valor patrimonial. Você bate muito nessa tecla de gerar valor, e matematicamente uma emissão abaixo de valor patrimonial, ela destrói valor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão com relação a isso. Eu concordo que destrói valor, né? Porque você dilui para baixo, então a gente não gosta na RBR disso, acho que eu já falei algumas vezes e falo de novo, né? A gente não faz emissão abaixo, até porque na RBR a gente tem um foco muito grande. Vou te dar um exemplo. Então, a gente está nas duas peles. A gente, na RBR, se eu estou investido através do Alfa, que nós fundos de fundos em alguém que faz esse tipo de emissão, eu estou sendo prejudicado como investidor. Então, a gente tem os dois lados da moeda. Então, eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes você vê uma baita de um ativo. Eu vou te dar um exemplo hoje, tá? Eu tenho ali, nossa cota aí tá amassada, e a gente tem lá, eu comprei o River por 17. Então, vamos falar hoje, eu sempre falo de números hipotéticos para o pessoal não levar na ponta da linha. Mas, então, vamos falar que o River hoje, a preço de hoje do fundo, ele vale 14. Tá certo? Para eu fazer uma emissão abaixo do PL, eu tinha que achar um ativo
igual o River por 12. Senão eu não estou gerando valor para o meu cotista. Exato, é pura matemática. Senão eu fico quieto, porque eu teria que achar uma coisa tão barata para justificar isso. Então é por isso que a gente não faz, entendeu? O que a gente faz, a gente é uma casa de gestão ativa. Então hoje, no momento, olha, eu quero ter um ativo muito bom, eu vou ter que passar, ou vou estudar uma alavancagem, como a gente não tem alavancagem hoje, mas não é que eu sou contra, não, mas você pode estudar alavancagem, ou você pode vender um ativo que chega no preço e compra outro, e começa o ciclo de novo. É isso. Eu bato nessa tecla. Nenhum. A crítica que eu faço aos fundos de gestão ativa é que durante alguns anos, gestão ativa no Brasil, eu entendo, porque os fundos eram pequenos, era só comprar. Então, eu tenho um mandato de gestão ativa, eu só comprava, eu só emitia e comprava. Eu acho que chegou a hora, e essa hora talvez assim seja... não poderia ter um melhor momento, porque nós estamos com janela fechada para novas emissões, o custo do dinheiro está ficando mais caro, e o mercado real está disposto a pagar mais, ou seja... É hora de fazer gestão ativa, os gestores precisam estar atentos a isso, né? Para girar um pouquinho o portfólio, para dar pelo menos um aceno para o seu cotista, do tipo, olha, eu também sei vender, eu sei comprar, mas eu também sei vender. Mas, enfim. Eu acho que tem uma coisa, Baroni, você fala muito bem, né? Que o mercado, a gente sempre brincou, o mercado de fundos imobiliários, o mercado ex-fundos imobiliários da rua, ele trabalha em arbitragem. Às vezes ele converte, às vezes ele escapa. E hoje, com o fato relevante da SIM, antiga CCP, né, que a Brookfield pagou mais de 35 mil reais o metro, né, em ativos da Faria Lima. Então, por quê? Porque esse é um cara profissional, né, a gente não pode falar que a Brookfield não é um cara profissional, ele enxerga tudo isso que a gente falou. Restrição de oferta nos lugares que ele comprou, custo de reposição subindo, aluguéis em alta. Então, é uma coisa interessante, né? Você vê a rua pagando muito e os mercados aqui caindo. Isso a gente já viu várias vezes em vários ciclos eles se reequilibrarem, mas agora ele está muito... A boca do jacaré aumentou muito. Então, por isso que a gente sempre fala, se você manter o mantra do custo de reposição, né, o Sam Zell, que é o cara que a gente admira demais, ele sempre fala isso. O custo de reposição é o pai de todas, vamos dizer o seguinte. Começa por ele. Se você achar ele, depois fazer todas as outras derivadas. Então, acho que o mercado extra-bolsa está pagando o quanto vale. A bolsa está desequilibrada. Acho que vai ter demora, os juros altos tal, demora, mas a gente já viu essa conversão chegar e quando vem ela dá uma pancada. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento para ativos com ativos que estão sendo negociados abaixo do custo de reposição. Exatamente. O Caio, inclusive, eu quero fazer aqui uma questão sobre alinhamento, né? Isso é público, então eu vou falar. É que eu sempre gostei de uma coisa que vocês na RBR defendem, que vocês só podem comprar fundos que são da RBR, né? Então isso eu acho que dá muita credibilidade no sentido macro, de mostrar que vocês estão alinhados com os produtos, e qualquer coisa que vocês fizerem é autofágico, ou seja, você pode até ganhar numa ponta, mas vai perder no bolso aí. Então acho que isso é bacana de comentar com todo mundo, esse alinhamento. Hoje se fala tanto em conflito, né? E aí isso acho que é um alinhamento bem grande, né? A gente tem no nosso material de compliance isso, então, toda vez que um novo pessoa começa a trabalhar, o colaborador entra, a primeira coisa que ele vai receber vai ser o material do compliance, e lá deixa claro que ele não pode ter fundos imobiliários. Já bem, se o cara já tem, antes chegou, não fala assim, zera tudo no prejuízo também, né? Você não pode ser radical. Mas a gente faz e todo semestre ele tem que preencher se comprou, se não comprou, quando comprou, tem os momentos de comprar, é muito bem regradinho. E você tem que ter skin in the game. Eu mesmo, o P e o log, se você juntar as duas posições que eu tenho na física aqui, ele é muito, muito relevante aqui no meu patrimônio. Então, minha esposa até chega em casa, ela quer saber como estão os fundos aí, porque faz diferença. Pele em risco e casamento em risco também. Exatamente. Então ela é mais uma que pergunta, o que está acontecendo, né? Toda vez que eu passo lá, ela fala assim, louco River, ela também. Por falar nisso, o pessoal aqui perguntando para você dar uma palhinha sobre... bom, do home office eu acho que você já, de alguma forma já falou, né, que tá os espaços escassos, mas essa questão de variante, de pandemia, tudo, como é que você está sentindo isso na rua, né? Ou seja, as consultorias, enfim, tem alguma temperatura nova aí de curtíssimo prazo? Eu acho que a cada semana, a cada quinzena tem uma temperatura diferente, né? O que a gente percebeu, Baroni, e essa é muito rápida, acho que foram os 2 primeiros casos aqui, eu acho que a população brasileira está extremamente muito vacinada, por mais que ainda não divulgaram essas vacinas, aí parece que a Pfizer falou que sim. Então, eu acho que
a gente teve vários aprendizados, né? A gente teve a primeira onda, que foi terrível, segunda fecharam, depois veio a Delta, que não bateu tanto aqui e tal. Eu acho que as empresas esperaram para tomar decisão em 2022 do que fariam. Agora elas começaram a, putz, vamos ter que aumentar. Muita gente contratou, Baroni, uma coisa que aconteceu na RBR também, nós estamos com 50 pessoas hoje, a gente contratou muito na pandemia, né? Pô, não cabe. E os caras querem voltar. Pô, se voltar, não cabe. Então, a gente percebe que a decisão foi deixada para 2022, vamos começar a voltar. Daí não cabe. Então, eu não percebi nada no curto prazo, nessa última semana, sobre essa variante que impediu visitas. Onde que eu sinto isso, né? Puta, cancelou a visita por causa da variante. Então, o nosso grande tato é a quantidade de visita nos ativos. Então, essa semana a gente teve visitas no River, a gente teve visitas no Mário, a gente teve visitas no Delta, que são onde a gente tem as vacâncias. A gente tinha... Delta Paulista, né? Variante, hein, gente? A Delta Delta variante Class. chamava Delta, né? Delta Lá Maurizinho, eu não posso nem falar que eu tive visita, que como a gente tinha fila de espera lá, uma pessoa que saiu já pegaram no mesmo dia. Foi impressionante, lá é pão quente. Então, eu não senti nada nesse sentido dessa nova variante aí, e deu um feeling, e eu não sou, né, não sou médico, não gosto de ser relevante, mas o meu feeling é que é uma coisa que, por mais bizarra que seja, a gente já está acostumado com essas coisas. A gente tem mais informações, a gente tem mais acesso, a gente tem menos medo, não é mais pego de surpresa como era antes, né? As pessoas estão vacinadas, né? Você vê os hospitais, né? A gente citou na Prevent que pode acabar com o hospital de campanha porque não tem mais casos clínicos graves. Então, acho que não vai ficar para trás, vai ter aprendizados, né? E até o jeito de trabalhar vai mudar, mas eu acho que não vejo nenhum impacto. Eu tive num evento da Buildings aí, eu acho que umas 2 semanas atrás aí em São Paulo, e a absorção bruta, ela já está maior do que a 2019. E a absorção líquida, ela começa já a sair do campo negativo e vir para o positivo. Então, assim, respondendo ao nosso amigo aí que perguntou aí em cima, eu acho que, claro, estamos longe ainda do ideal, mas não me parece... Eu acho que a impressão que eu tenho, ou quase a certeza que eu tenho, é que o pior ficou para trás. Né? Podemos ainda dar uma recuada, podemos ainda sentir um pouco, mas o pior me parece que ficou para trás. Né? Eu acho que ficou para trás, Baroni, se você pegar, fazia tempo que eu estava discutindo até com uma dessas pessoas de consultoria, eu acho que quando a gente mostra, a Buildings mostra, tudo isso, né? Se você pegar o Max, fala, pô, tem 25%. Eu não me lembro, eu pedi até para o time lá estudar isso daí, eu não me lembro de ter uma questão de vacância que a gente está vivendo hoje, de uma região dentro de São Paulo, eu falo muito de São Paulo pela concentração, tá? Ter 5% de vacância e outra 40%. Antes era uma coisa um pouco mais homogênea. A questão do plano diretor, que a gente fala isso para, sei lá, há muitos e muitos anos, está chegando essa conta agora. Se não poder produzir em algumas regiões, Faria Lima, e você poder produzir em algumas regiões, criou esse descasamento. Então, quando a gente bate com inputs, eu acho que é regiões Prime, né? JK, Vila Olímpia, Pinheiros, Paulista, vão pegar muito preço e subir. Eu acho que São Paulo vai viver vai ser parecido com 2 cidades muito diferentes. Alguns lugares vão ficar com uma vacância pior e outros com muito boas, com preço subindo. Então, eu brinco, acho que eu escrevi, não sei se foi no relatório ou numa entrevista, que onde está bom vai ficar bem melhor e onde está ruim talvez continue um pouco ruim. Esse é o meu feeling do mercado, vendo essa disparidade que deu em micro-regiões. Eu sempre aconselho as pessoas a buscar as pesquisas de mercado, ver o todo, entender o todo, mas como a gente estava falando dos investimentos, a vacância é 20, mas onde que é em cada região? Como está a oferta e demanda? Como que está a absorção bruta de cada região? Que daí você vai formando e a partir disso você consegue ver onde estão os seus ativos. Ô, João, essa aqui eu não vou nem passar para o Caio, essa eu vou responder. A alta dos juros deve nos levar a uma queda de PIB, talvez trazer uma recessão em 1 ou 2 anos. Isso não deve levar a vacância? Falando aqui macro, acho que não podemos falar só do RBR, acho que falando de shoppings, de consumo, falando de espaços logísticos, eu acho que é ruim sempre. Eu defendo uma tese que é o seguinte, não existe fundo imobiliário forte numa economia fraca, né? E a inversa também é verdadeira. Quanto mais você vai tendo força na economia, melhor vai reagir aos ativos imobiliários. Qual é a grande diferença e o desafio nosso aqui? De tentar ser o mais criterioso possível para que sinta menos, entendeu? Então, quem tiver com ativos melhor posicionados, com margens melhores, tende a capturar isso melhor. Agora, o que o Caio falou lá
parafraseando o Sanzel, é que quando você está no nível de custo de reposição, mesmo com recessão, talvez demore um pouquinho mais para você recuperar o seu dinheiro. Mas a chance de você perder dinheiro é menor. Aí entra aquele conceito de margem de segurança. Você tem uma margem de segurança muito importante com os preços de hoje do mercado. E aí até uma outra pergunta, né, Caio, que eu queria te ouvir aqui, a gente já está caminhando para o fim. Os institucionais, eu até fiz uma live com o pessoal da mesa da XP, os institucionais bateram muito nos fundos imobiliários, aquela turma que comprou lá multimercado, aquela coisa que entrou, eles começaram a sair meio que sem muito critério e derrubou. Mas parece que agora começa a aparecer uma turma aí que está olhando diferente, né? As boletas estão aumentando. É muito interessante isso, né? Eu acho que a gente vem tudo que a gente estava falando, né? As pessoas com aquele ciclo de juros baixos, elas se expuseram a risco, né? Algumas com bastante critério, outras nem tanto, mas faz parte. Eu não estou falando que está errado, não. É uma parte. Você vai aprendendo, vai ser racional. Só que os fundos de multimercados têm resgate. Quando você tem resgate, você tem que fazer caixa e devolver dinheiro para o cotista. Você não consegue falar para o cotista, oi, espera um pouquinho que o preço não está bom. Você vai ter que vender o preço da tela. Né? E os fundos imobiliários, apesar de ter uma liquidez muito boa, hoje em dia, do que a gente já viu antes, um cara muito grande saindo, machuca. Mas, de novo, você começa a ver, na outra ponta, muitos caras começando a te ligar, te pedir papo, te questionar o relatório. Do mesmo jeito que eu falei, eu tô sentindo isso também aqui, viu? Você não está sentindo isso? Então, do mesmo jeito que você sente a visita no prédio, começa com o telefone, você tem alguma coisa lá? Tenho. Posso visitar o prédio? Posso. Aí vai vir a proposta. Aqui no nosso mercado posso te ligar para fazer umas perguntas? Você pode, porque eu posso falar que é público, eu te falo. E quando isso começa a aumentar, começa a um sinal que as pessoas falam, pô, esse cara tá dando um yield bom, tá baixo de reposição. Eu não estou falando que vai voltar ao mercado, pelo amor de Deus, aqui. Não. Mas é só um sentimento de ligações que a gente recebe. É uma temperatura. Perguntam, falam, pô, e eu estou te falando aqui, a gente tem alguns cotistas, né, alguns gestores grandes como cotistas, eles falam assim, estou fazendo essa conta aqui certa mesmo? Se você fala, tá certinho. Então, acho que... 12, 13 mil portfólio, R$2.000 um galpão, é isso, é essa conta isso mesmo. O cara acho que é tão barato que fala, tá certo, né? Não tem nenhuma conta. Não, acontece. Aliás, eu também tenho refeito e olhado, eu falei, não é possível, acho que esse negócio está errado também, entendeu? Está acontecendo. Então, sim, de novo, não estamos falando que vai subir, nem que todo mundo tem que sair comprando desenfreadamente, mas é uma temperatura que a gente vai sentindo, para quem a gente está muito na ponta aqui com as pessoas, a gente começa a sentir isso. Agora sim, última pergunta, Caio. Não vamos falar de emissão, até porque está abaixo de patrimonial, etc e tal, mas é óbvio, né, que no longo prazo, tudo mais constante, mercado voltando, etc., é plano de vocês diluir a River One, que ficou naturalmente mais alto hoje, aí com 41%, 42% do fundo. Né? Faz parte do plano maior. Eu acho que se tiver espaço, se a gente tiver acima do patrimônio, e a gente achar uma oportunidade boa de compra, eu não vou fazer emissão para deixar dinheiro em caixa, Barulho. Você entendeu? Se eu achar uma oportunidade muito importante, eu acho que é plausível, sim. Não está no radar, não é o momento, mas acho que sim. Acho que tudo que... Veja, o que a gente esse fundo é um fundo que ele é antigo, né? O próprio ele é bem antigo. A gente 2014, não é? 2016. Exatamente. Ele foi um fundo que começou com nossos investidores profissionais e foi aumentando e tal. Então, a gente está nessa toada há muitos anos. Hoje ele é grande, ele já foi pequeno. E eu acho que a gente vai surfando os ciclos, ele pode aumentar sim, mas com muita responsabilidade com o nosso jeitinho, né? Bom. Última, alavancar por enquanto não está na pauta. Não está, Baroni. Eu não sou contra, não. A gente já fez alavancagem, a gente tem fundos de crédito. Se eu achar um risco-retorno muito óbvio, eu faria. Mas, de novo... Não apareceu na sua mesa aí, não. Ainda não apareceu. De novo, se achar, eu faço, mas por enquanto não achei. Estou procurando. Uma coisa que ontem eu elogiei muito o pessoal da Mauá, gosto muito do time lá, né? Assim como vocês, eu acho que o Gui é fantástico, assim, uma capacidade técnica incrível. Mas uma coisa é fato para falar de vocês aqui. A consciência que vocês têm com relação ao mercado imobiliário é uma coisa realmente impressionante. Porque vocês são raiz, né? Você pega o Gui Bueno, o cara, ele era criança e ficava com um chapeuzinho lá de obra cuidando das coisas. Então, é raiz, é um DNA diferente, né?
Vocês não nasceram na Faria Lima e vieram para o real estate. Vocês nasceram no real estate e foram para a Faria Lima. É isso, Paulo. Minhas primeiras casinhas que eu fiz, eu já falei para você, eu fiz 2 casinhas na Vila Formosa aqui em São Paulo, em 1999. Tomei um ferro, mas foi um bom aprendizado. Viu? Não perdemos dinheiro, mas não deu rentabilidade. Falar assim, putz, aprendi muito aqui. 99. É só para entregar a idade mesmo, né? Para a gente finalizar a live mais leve, com um pouco de humor, você sabe qual foi a coisa mais importante que você falou? O maior valor que você falou de tudo isso? Você não entende de Excel. Pô, você deu uma aula de imobiliário que não entende de Excel? É esse gestor que eu quero, pô. Excel aceita tudo, agora o tijolo não. Sabe que eu brinco com os meninos? Eu brinco o seguinte, Barão, já que você abriu para uma brincadeira. Eu fico o dia inteiro, eu pego uma folha, isso daí eu aprendi, garoto, ainda você faz no A4, canetinha Bic, faz as contas, aí faz isso. Parece que tá certo. Eu faço meu Excelzinho veinho lá. Pô, a tia tá boa. Daí eu chamo lá os meninos hoje, pô, põe no Python, põe no VBA, faz aí, confere. Mas se der muito errado, a gente vai ver direito. Mas sempre dá uma margem pequena, viu? Quer dizer, você comprar barato é difícil perder, né? É isso aí. Caio, obrigado, viu, mais uma vez pelo carinho, pela gentileza sua. Espero ter respondido todas as perguntas, tá bom? Mas se ficou alguma coisa para trás aí, com certeza manda para o RI lá que a turma responde toda. A RBR nunca fugiu de perguntas e olha que a gente sempre bate papo e a gente sempre coloca o dedo na ferida e eles respondem sempre muito bem, muito precisamente. Caio, obrigado. Boa semana para nós todos, né? Baroni, para você também, pessoal. Obrigado aí por acompanhar a gente. Como o Baroni falou, qualquer dúvida, a gente tem um time de RI lá que tem 4 pessoas pronto para responder qualquer questão. É isso aí. Gente, bom restinho de semana para todos vocês. Muitíssimo obrigado e vamos para frente. Fundo imobiliário, eu até fiz uma postagem hoje, né? O pessoal, uma pessoa olhando, né, chateado com as quedas nas cotações e o outro olhando para uma outra paisagem dentro de um ônibus, né, renda passiva. Eu acho que é por aí, tá? É contra-intuitivo, até escrevi isso num relatório que subiu hoje para os nossos assinantes. É contra-intuitivo ver o patrimônio cair, mas faz muito sentido você olhar para o longo prazo e ver que o teu patrimônio está bem defendido, bem administrado, e a renda passiva, eu até publiquei isso hoje, né? No geral, os fundamentos eles estão até melhorando internamente dentro dos fundos, né? Eu acho que isso é importante destacar, e é o que está acontecendo. Pessoal, muito obrigado, Caio, obrigado, um abraço na turma toda aí, valeu, até a próxima. Obrigado, tchau. Um abração, obrigado, gente. Valeu.